podcast Perguntas e Respostas com Arthur Sérgio Neto. A onda de drones nos Estados Unidos. Arthur Neto, em sua opinião, o que foi essa onda recente de drones que foi predominante nos Estados Unidos da América e em casos isolados no mundo? Qual dado nós podemos usar? Esse dado da contaminação, levando-se em conta que a maior parte dessa informação ela já veio contaminada com fakes, com mentiras, com sensacionalismo barato, de pessoas pegando carona para bombar os seus canais, aí você já elimina uma grande parte da sua interpretação, da sua percepção sobre isso. A outra questão é o seguinte: ficaram o tempo todo falando de drones, drones, drones. Então a gente tem que pontuar isso aí. Primeiro, drones, se forem drones de alta tecnologia, que existem drones caríssimos, drones de 10 mil dólares, de 20 mil dólares, drones no nosso dinheiro, drones de 50 mil, 60 mil, drones de até 100 mil, 200 mil reais. As pessoas que mexem com drones, os profissionais que trabalham com drones, salvo engano, eles raramente voam à noite. Já começa por aí. O que eram esses drones e o que eles não eram? Na minha opinião, esses eventos, primeiro, eles trazem uma característica muito interessante. Ninguém falou sobre isso, ninguém percebeu isso. Eu me atrevo a ser presunçoso de dizer que fui eu que percebi, mas ela tem uma característica muito forte de ser um evento humano, de ser um evento com, vamos dizer assim, controle humano. Por que eu estou falando isso? Porque foram 10 dias antes do Natal e quando chegou o período de Natal e Ano Novo, cessou completamente. E aí nunca mais aconteceu. E fica a pergunta: se fosse um evento ufológico, um evento extraterrestre, os extraterrestres também param para o recesso de Natal e Ano Novo? Eles também comemoram Natal e Ano Novo? Então já fica um dado aí, que é um dado corriqueiro, muito simples, de pura observação, mas que chama a atenção nesse sentido. Porque os eventos pararam. Os eventos aconteceram 2 semanas a 10 dias antes do período do Natal, e quando chegou em Natal e Ano Novo, parou, mas cessou completamente. Ninguém mais falou sobre isso. Então, eu acredito que isso tenha um componente humano muito forte, nem que seja parcial, porque, ou seja, tinha alguém no controle dessa informação, no controle da disseminação dessa informação, dessas imagens, que a princípio foram mais contundentes nos Estados Unidos, mas que já estava se espalhando pelo mundo todo. Aí é que entra um outro componente que eu acho que é o grande contaminador dessa informação. Essa informação ela pode até ter um quê de verdade, um quê de realidade, mas eu acredito que 90% dessa informação ela já está totalmente contaminada. Isso eu percebi logo de cara quando eu comecei a ver esses eventos. Por quê? Porque os eventos eles se espalharam numa velocidade e você percebia claramente que 90% das pessoas que estavam divulgando são sensacionalistas baratos, são pessoas que não estão preocupadas com a boa informação na ufologia, são pessoas que querem pura e simplesmente bombar seus canais, aproveitar para faturar em cima, para monetizar em cima dessa informação, seja ela verdadeira ou falsa. Então, aí você já percebe esse componente contaminante, e aí você já vê que um percentual muito pequeno daquilo que está acontecendo ali tem a chance de ser verdadeiro.
Então, já são dois aspectos importantes. Agora, vamos para a segunda pergunta. Ele pergunta o que seriam esses objetos. Na minha opinião, o que são esses objetos? O que seriam esses objetos? Bom, eu vou dar a minha opinião, não quer dizer que eu esteja 100% certo, não, não quer dizer que eu esteja totalmente correto. Bom, como eu ia dizendo, a chance de um prejuízo muito grande com drones muito caros, ela é muito maior na parte da noite, a não ser que sejam empresas ou profissionais especializados em, agora é muito comum, em eventos onde eles fazem aquelas apresentações no céu noturno. Geralmente são feitas com muitos drones bem mais baratos, e aí isso é uma especialidade. Agora, o profissional de drone, ele raramente anda por aí à noite em lugares inóspitos de mata e montanha, justamente por conta desse prejuízo. Mesmo a pessoa que não está habilitada para pilotar esses drones, mesmo durante o dia, a chance de uma pane, de um mau uso e um prejuízo e perder até totalmente o drone é muito grande. E temos que levar em conta que esses aparatos, eles levam o nome de drone, porque agora está na moda, tudo que se vê à noite voando, é drone. Isso aí é uma falácia, isso aí é um equívoco completo de quem não conhece a dinâmica da utilização de drones. Nem eu sou habilitado para falar sobre isso, mas isso é uma questão de uma pequena experiência que eu tive com produtores de filmagem que utilizam drones. E raramente se utiliza drone à noite, que drone à noite não tem, a não ser que seja por uma apresentação específica, como eu mencionei aqui, uma coisa artística no céu noturno, em função de algum evento. Fora isso, o drone não tem praticamente nenhuma finalidade. Até para filmar à noite, o drone é muito, vamos dizer assim, tem limitações muito grandes. Então, na realidade, esses aparatos não seriam drones, o máximo que seriam VANTs. VANTs é o veículo aéreo não tripulado, que são os chamados drones militares, são aparatos militares de alta precisão, de alta tecnologia. Esses sim podem voar no céu noturno, mesmo assim tem suas limitações, tem risco de serem avariados. Então é o seguinte, pode-se imaginar que em meio àquilo tudo que foi mostrado, o que nós temos? Nós temos um grande percentual de fakes, imagens produzidas por IA, imagens antigas reutilizadas, várias formas de fake para bombar os canais. Temos um percentual muito pequeno, esse sim, provavelmente de OVNIs verdadeiros, e temos um percentual desses aparatos. E agora eu vou dar um chute aqui, é um palpite, talvez esses aparatos, esses vans, ou mesmo drones militares, aí já é um outro nível, podem ter sido utilizados para mascarar essa presença de OVNIs nos céus noturnos, pontualmente em algumas regiões. Não acredito que isso tenha sido da maneira que foi apresentado, com essa repercussão toda em vários países. Não acredito nisso. Isso aí já é parte da contaminação. Acredito sim que houve uma presença maciça de objetos não identificados, de UAPs, em determinadas regiões. Esses aparatos militares foram utilizados para confundir a população, para que a população não tivesse certeza do que estava testemunhando. Aí sim, isso tudo faz parte de um processo de acobertamento que é centenário. E, na minha opinião, o que pode ter acontecido. Então, são esses três pontos de vista: fakes, OVNIs e drones. E drones que eu digo, e VANTs, ou outros aparatos que não saberíamos que nome dar para isso. Popularmente, o pessoal chama de drone, mas drone não tem essa performance toda durante a noite em lugares
sem, vamos dizer assim, sem logística, né? Sem possibilidade de risco de tomar um grande prejuízo. Arthur, e no Brasil, houve casos em que os drones foram identificados como coisas não identificadas? Bom, respondendo à terceira pergunta, se no Brasil também houve esse tipo de coisa, eu acredito que houve uma tentativa de fazer pensar que isso era uma onda mundial e que chegara ao Brasil também. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Na minha opinião, os canais brasileiros, quando eu falei dos fakes lá fora, do sensacionalismo barato e da tentativa de faturar em cima, opa, eu também trago agora para o nosso país, vamos dizer assim, a maior parte do que se veiculou em termos de fake e sensacionalismo barato teria acontecido justamente no Brasil, porque imediatamente os abutres de redes sociais de plantão, querendo bombar seus canais, imediatamente já começaram a plantar imagens ou de IA, ou imagens antigas, ou imagens já manjadas daqui mesmo, de outros lugares, tentaram mostrar coisas do Rio Grande do Sul, que já tinham sido mostradas anteriormente, como sendo parte dessa onda, dessa suposta onda de OVNIs ou drones mundo afora. Então, acredito que no Brasil também aconteceu, a maior parte da contaminação aconteceu no Brasil. Se OVNIs verdadeiros estiveram perambulando por aqui, dificilmente nós saberemos, justamente por causa de toda essa confusão criada pelos fakes. Os fakes, na realidade, eles vêm para desqualificar as imagens reais e comprometer e contaminar totalmente, que acaba tirando a credibilidade de tudo. Mesmo o que é real, a gente acaba considerando não real por conta da quantidade de fake. Eu estou falando assim, nós consideramos não real pessoas criteriosas, pessoas que têm o mínimo de discernimento, têm o mínimo de honestidade e seriedade para com a ufologia. Que a grande maioria embarca, quer fazer você acreditar de que aquilo é OVNI, entendeu? Ou de que aquilo é drone. Então, quer dizer, na minha humilde opinião, é isso que aconteceu na realidade. E tanto é que é verdade que eles pararam para as férias de Natal e Ano Novo e nunca mais voltaram. Será que o caso Magé, em 2020, em meio à circunstância da pandemia de Covid-19 e em meio ao que a gente ainda vive como a explosão da interconectividade e da hiperatividade nas redes sociais, será que a gente pode dizer que o caso Magé inaugura a predominância quase que absoluta dos fakes em cima dos fatos, no caso na ufologia principalmente? A ufologia sempre lidou com o problema da veracidade contra os fatos e da desconfiança geral, principalmente científica, porque não é considerado uma ciência, não tem estabelecido as suas bases, né, regulamentada. Será que o caso Magé, ele inaugurou essa fase da impossibilidade quase de se pesquisar? Em termos ufológicos falando. Estava inoportunamente no lugar errado, na hora errada, mas acabou que, pode-se usar esse termo, né? Acabou que inaugurou mesmo. Hoje, antes a gente tinha dificuldade de saber se o fato era real ou não. Hoje você tem dificuldade de saber se é real ou se é fake. Hoje, se você quiser provar que aquilo é fake, você vai ter extrema dificuldade.
e o que era de praxe, que era provar que aquilo é real, as dificuldades aumentaram. Elas continuam as mesmas e ainda aumentaram. Agora, tem uma avaliação que a gente tem que fazer, que aí responde tudo, e aí é só um palpite meu, também não quer dizer que eu tenha razão, mas a gente tem que raciocinar em termos globais. Em termos globais, o que estava acontecendo naquele período? Naquele período dessas aparições contundentes, sejam elas verdadeiras ou aparatos militares, ou fakes, ou o que seja. O que estava acontecendo naquele período na geopolítica mundial? O que estava acontecendo? Primeiro, o Trump tinha acabado de ser eleito, já estava cheio de marra. O Putin estava Putin porque o mundo todo pedindo para ele cessar a guerra, pedindo um cessar-fogo, pedindo para ele tirar as tropas, e ele estava puto da vida, dizendo que na realidade não ia sair e que ninguém se metesse. Olha só. E aí ele já foi buscar o aval e a anuência dos chineses, que prontamente deram seu aval e a sua anuência. Ou seja, estávamos numa iminente possibilidade de confronto de grandes potências, ou seja, as potências europeias completamente contrárias às atitudes da Rússia, os chineses apoiando os russos, os chineses apoiando os coreanos, aquele ditadorzinho criado por vó, que é um alucinado, fazendo ameaças de novo. Naquele período, não sei se vocês vão lembrar, já tinham manobras acontecendo em Taiwan, em relação à China, já tinha manobras acontecendo no mar em torno da Coreia, em torno do próprio Japão. Existia, naquele período, naqueles dias, existia uma possibilidade de uma ameaça iminente de um conflito. De um conflito. De um conflito de grandes proporções. Porque os caras começaram a botar as cartas na mesa com os seus mísseis nucleares. A Coreia fazendo ameaças ao Japão, a Coreia do Sul, o Japão sendo ameaçado pelos coreanos no seu próprio território, os russos fincando o pé de que não iam tirar as tropas da Ucrânia de jeito nenhum e com ataques cada vez piores, como está acontecendo até hoje. Então, quer dizer, o mundo estava muito próximo de uma ameaça como nunca antes teve. Como nunca antes teve. Dando um palpite bem pessoal aqui, a nossa sorte, acredito eu, é que esse alucinado desse Trump, ele se dá bem com Putin e eles se entendem porque são cachorro grande, eles sabem que ninguém vai sair ganhando se houver um conflito nuclear. E eles trabalham em cima desse racional, eles também não são idiotas. A sorte é que eles são muito gananciosos e quando tem ganância eles não querem destruir o planeta porque eles têm muito para ganhar ainda nos próximos 50 anos. Eles projetam lucros absurdos com a indústria bélica, com todo tipo de mercado, de comércio, 50 anos para frente. Então a gente tem que pensar nisso. E aí vamos entrar um pouco aqui na criatividade e na fantasia, mas numa criatividade e fantasia com componentes que podem nos levar a uma realidade. Quem sabe se essa revoada de objetos no planeta, de maneira pontual, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, talvez até em Moscou, a gente que não fica sabendo. A informação do que acontece ufologicamente na antiga União Soviética, na Rússia, na China,
ela não chega com a mesma velocidade que chega as outras informações de nível mundial. Ela não chega aqui. Então nós temos que raciocinar. E vamos fazer um exercício de criatividade aqui, subjetiva e fantasiosa, entre aspas. Quem sabe se essa revoada não foi para dar um freio nessa gente toda. Por que eu estou falando isso? Porque imediatamente após esses dias de revoada, todas essas ameaças também cessaram. Coincidiu tudo com a chegada do Natal, com a chegada dos feriados de final de ano. E com essas revoadas cessaram. O coreano desapareceu. Os japoneses se tranquilizaram. O russo baixou a guarda, o Putin baixou a guarda. Os chineses, como sempre, ficaram calados. Houve um silêncio, igual quando o Flamengo perde. Silêncio na favela, entendeu? Então, houve um silêncio total nas possibilidades bélicas mundiais. Então tá aí um racional interessante para vocês pensarem.